Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje, atendendo aí a uma pergunta que foi feita no meu canal, a pergunta que muitas pessoas querem saber sobre esse assunto. Será que os suicidas serão condenados, serão lançados no inferno? Quem comete suicídio vai para o inferno? Então, esse é um assunto que muitas pessoas perguntam e muitas pessoas também interpretam de maneira errada. Primeira coisa que nós precisamos saber: não cabe a nós julgar se aquele foi para o inferno, se aquele foi para o céu. Isso não é um trabalho nosso, nós não temos capacidade para isso, nós não temos autoridade para isso, nós não temos competência para isso. E isso cabe somente a Deus. Por exemplo, quando uma pessoa é intimada a comparecer perante um juiz para responder por alguma coisa, o que acontece antes? Veio o promotor na casa dessa pessoa, entrega uma intimação. Então a pessoa fica livre para dizer: eu aceito a intimação ou não, né? Mas quem vai julgar essa pessoa, quem vai colocar ela na cadeia, condenar ou soltar, cabe isso ao juiz. O promotor apenas entrega a intimação. Então o nosso trabalho como cristão é entregar a intimação do Evangelho, é dizer: Cristo está voltando, arrependa-se dos seus pecados, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador e obtenha a salvação. Então o nosso trabalho é entregar a intimação. Agora, essas pessoas serão julgadas por quem tem competência para fazer isso, por quem tem autoridade, porque quem tem poder, sabedoria para isso. Só Deus. Então nós vamos ver dois casos bíblicos de suicídio e vamos tirar nossa conclusão. Muito bem. Então lá no Velho Testamento tem um caso de suicídio. É o caso de Sansão, né? Sansão que foi um dos juízes, né, sobre a terra de Israel. E ele, claro, está no livro de Juízes, né? Então o que acontece com Sansão? Sansão tinha uma grande força e batalhava contra os filisteus. Todo mundo conhece essa história. E ele revela o segredo dele a Dalila, que não era para passar faca no seu cabelo. E daí ele corta o cabelo, perde a força, e depois eles capturam ele, furam os dois olhos dele e fazem ele como de um palhaço para todo mundo rir. E ele estava lá numa grande festa, numa casa enorme, que tinha um grande pilar que segurava uma pedra enorme, e todos estavam ali festejando ali, e Sansão servindo de um palhaço, de escárnio para eles. Então Sansão pede para Deus para que dê força pela última vez. Vamos ver aqui, ó. Livro de Juízes, capítulo 16, vamos ler o 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas... Não, vamos ver aqui, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mortos mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então Sansão pede para Deus: me dê força pela última vez para que eu possa morrer com eles, né? Quebrar essa grande pilar, coluna que segura toda essa estrutura, e todos vão morrer. E aqui fala também, né, que eram mais de 3.000 homens que estavam ali. Muitas pessoas morreram. Então Sansão cometeu suicídio, e só conseguiu cometer o suicídio porque Deus deu força para ele. Porque geralmente o natural, né, é que o pilar seja forte. Não é com as mãos que você vai derrubar, nem de qualquer casa que nós vemos hoje em dia, forte ou fraco. Ainda mais esse. Então Sansão cometeu suicídio. E nós vemos aqui no livro de Hebreus, né, que Sansão, ele foi um dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, conhecido como a passagem que fala deles, né? E Sansão entrou
para esse grupo de heróis da fé. Olha aqui, ó, capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, olha aqui. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões. Então tá aqui um caso de pessoa que cometeu suicídio e mesmo assim teve salvação, mesmo assim está do lado de Deus e foi salvo, entende? Então existem tem que ver o que aconteceu, você tem que julgar qual foi o motivo desse suicídio, né? E por que eu quero dizer isso para você, falar sobre esse assunto? Porque geralmente as pessoas, os crentes, eles gostam de dizer, se matou, foi para o inferno. Então existem casos que precisam ser julgados e não cabe a nós essa competência. Por exemplo, uma pessoa que está numa depressão profunda, ela toma remédios para a cabeça, uns remédios fortes, tarja preta, sabe? Psicotrópicos, remédios muito fortes. E nesse momento de tomando essa medicação, essa pessoa ela pode acabar aí não tendo a sua consciência 100%. Então, no momento de profunda depressão e sob efeito desses remédios, essa pessoa pode cometer um suicídio, entende? E mesmo assim ser salva, porque naquele momento ela mentalmente não estava bem, então aconteceu. Então nós não devemos julgar quem vai ou quem não vai ser salvo, isso não cabe a nós, somente a Deus. Mas nem todos os suicidas, né, realmente foram para o inferno, como foi o caso de Sansão, né? E acredito também na misericórdia de Deus, mesmo essa pessoa com uma corda no pescoço, naqueles 10 segundos que ela tem antes de morrer, se ela se arrepender e crer em Cristo, acredito ainda que será salva. Mesmo assim, o corpo vai morrer, mas a alma será salva. Então não cabe a nós julgar. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de outro suicídio, né? Esse outro suicídio, ele se encontra aqui, vamos ver, no livro de Mateus e no capítulo 27, né? Judas, né, que foi um suicida também, versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E nós sabemos que Judas, ele se enforcou. Quem já assistiu, né, as encenações da Paixão de Cristo vai saber que Judas se enforcou. Só que o caso de Judas já é um caso diferente. O caso de Judas não houve arrependimento, né? Por quê? Porque ele percebeu que tinha traído Jesus, um homem inocente, que não tinha nenhuma culpa e que tinha feito uma grande maldade. O que ele fez? Ele quis ele mesmo ser juiz sobre si. Ele quis ele mesmo julgar o caso dele. Então ele falou, pô, quem faz isso merece morte. Então ele foi lá e tirou a própria vida. Ele foi juiz de si mesmo. Então isso não é arrependimento, né? Isso é soberba. Se ele tivesse se arrependido do seu pecado, confessado e mudado, ele, além de ser salvo, acredito que até poderia continuar na sua carreira apostólica até o fim. Poderíamos até ter algum livro da Bíblia escrito por Judas. Mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele tentou ser juiz de si mesmo. É o que nós estamos falando, né? Das pessoas que querem ser juízes sobre as coisas. Então, a nós não cabe julgar. Judas deveria ter se arrependido, né, e ter confessado seu pecado a Deus, e ele seria salvo. Talvez, não sei se ficaria no ministério, mas seria salvo. E o apóstolo Pedro lembra desse caso de Judas no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no Facebook eu tenho até um estudo escrito, faz tempo que eu não escrevo mais porque eu não tenho mais computador, mas eu tenho um estudo escrito sobre isso lá. Vou deixar o link aí
nos comentários para vocês acompanhar esse tudo que eu fiz sobre Judas. Muito bem, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 18. Falando de Judas. Vamos ler o 16 em diante. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. E Judas, ele tirou a própria vida. E é interessante aqui que Pedro fala que arrebentou-se pelos meio as suas entranhas. Nós sabemos que ele não ia se tirar a própria vida numa árvore muito grande. Os teólogos já estudaram isso, diz que era uma árvore pequena, certo? E caindo de uma árvore pequena, você não vai abrir o seu peito, a sua barriga, e as suas entranhas vai cair para fora. O que aconteceu com Judas? Ele ficou muito tempo pendurado lá. E depois, a hora que o seu corpo já estava em estado de decomposição avançada, ele cai, e aí sim, depois de alto estado de decomposição, realmente vai rasgar a pele e as entranhas vão sair para fora. Por que eu quero falar isso? Né? Porque Judas morreu e ninguém foi à procura dele. Ninguém foi buscar o seu corpo para ser sepultado. Ninguém se preocupou com ele. Ele ficou no esquecimento lá, morto, esquecido para todo sempre. Né? E esse é o destino daqueles que morrem sem Jesus. Seja com suicídio ou não. Né? Morrer sem Cristo traz isso aí, o esquecimento, a dor e o castigo eterno. Né? Eu vi uma mensagem aí nas redes sociais que diz que as pessoas agora podem escolher, aqueles que não querem viver mais, fazer um suicídio assistido. Creio que nesses casos sim, né? Nesses casos as pessoas aí, não todos, não 100%, não sei qual é a situação, mas a pessoa que deseja a própria morte conscientemente, essa sim seja condenada, porque quem ama Cristo ama a vida. Cristo é vida e quem está em Cristo quer viver. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam aí sobre esse assunto, que é um tabu e talvez, humildemente, possa ser quebrado. Obrigado.